O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Pela lógica, se Deus tem um caminho, existem outros caminhos que podemos escolher na nossa vida. E é justamente a capacidade da escolha que eu tenho falado para vocês nos últimos domingos, que é a maior graça que nós seres humanos temos, que se chama liberdade, livre-arbítrio. Embora nós refletimos muito pouco sobre isso, inclusive na teologia, poucos, inclusive o tema da graça, a teologia tem que se desenvolver muito ainda para nos ajudar a entender esse lugar. Deus nos fez livres. Fomos a imagem e semelhança de Deus, não que Ele seja corpóreo, nem parece com homem ou com mulher. A imagem e semelhança é a capacidade do raciocínio, do ser, do pensar, da inteligência e também a capacidade da liberdade. Se não fôssemos livres, seríamos marionetes. E a liberdade é a capacidade, é o poder que Deus nos deu de ser ou não ser, de escolher ou não. No paraíso, lá naquela história contada do paraíso, aquela metáfora, Adão e Eva, ali foi colocado desde o princípio: olha, não coma deste fruto. Se comeres, sofrerás as consequências dela, desse ato. O que dizia Deus? Olha, confie em mim. Não queira saber detalhes não. Confie. Só que nessa hora aparece uma voz. A serpente. Diabo, Satanás, demônio, Beelzebu, Lúcifer, o que for. É aquele que vai nos propor um caminho diferente do caminho de Deus. Se no paraíso ali existia, quiçá aqui junto a nós. E Adão e Eva deixam-se levar no diálogo, na conversa com a serpente, são corrompidos e ambos são expulsos do paraíso. Foi uma ferida tamanha que todos nós, a partir de então, todos nós, todo ser humano que nasce a partir de então, sofre as consequências. E ali, a todo momento, somos colocados diante de possibilidades. Só que nós nos tornamos fracos, frágeis. E ainda assim, sendo frágeis, o tentador vem para poder fazer o quê? Nos afastar do caminho de Deus. Por que o caminho do diabo é ruim? Por que o caminho de Deus é melhor e não o caminho do diabo? Posso escolher o caminho do diabo? Pode. Mas antes de falar de ser pecado ou não, vamos pela lógica. Bom, vamos fazer o seguinte: amanhã você vai acordar e vai dizer: hoje eu vou seguir o diabo. Tudo que ele me propôs eu vou seguir. Quem é esse diabo, em primeiro lugar? O diabo é um ser espiritual, mas também é toda aquela força contrária que nos impede de seguir o caminho de Deus. Então amanhã você vai ouvir a voz do diabo, decida-se por você. Deixe seguir por aquilo que ele vai te seduzindo. E ele vai te propor inúmeras coisas profundamente humanas, belas. Só que aquilo que o diabo me propõe, a princípio pode ser bom,
Com o passar do tempo, aquilo vai me pesando. Por que eu acho que pesa? Porque quando eu ouço a palavra de Deus e decido, hoje eu vou viver a palavra de Deus, essa palavra vai me trazendo mais leveza de ser. O meu ser fica melhor, mais pleno, mais realizado, mais em paz. E quando eu ouço uma outra palavra que não é de Deus, um caminho que não é de Deus, falta alguma coisa. É uma coisa, sabe, é um ranço, é algo que vai pesando a alma, que pode ser que no início não é, mas com o tempo vai haver a cobrança. Antes de falar de ser pecado ou não, eu falo no mundo existencial, humano. Seguir a voz humana meramente, que pode ser diabólica, ela não me traz a paz que eu desejo. Por outro lado, tudo que Jesus Cristo propôs e que Ele nos pede, se eu consigo colocá-lo em prática, é de fato, é batata. Sabe, você fica assim, numa serenidade, um sentimento que não consegue comparar. Mas por que o diabo então tenta? Pergunta para ele. Porque o papel dele, de fato, é nos tirar do caminho de Deus. Ele faz isso. Na sua raiz, não sei porquê, por inveja do amor de Deus para com o homem, ele quer nos tirar do caminho. E quando eu falo de novo, diabo, estou falando também dessas coisas que existem dentro de nós, desses instintos, desejos e vontades que algumas vezes são incontroláveis. Diabo pode ser também o meu querer. E quando eu faço algo que não é conforme a vontade de Deus, não é que eu seja possuído pelo espírito mal, mas eu estou conduzido pelo espírito humano que me afasta de Deus. Jesus, quando entrou nesta terra, ele também foi tentado. E aqui nos fala a parábola, a história, que ele, antes de sua vida pública, ficou 40 dias no deserto. Quando o judeu ouviu esse texto, lá nos primórdios, 40 dias no deserto, automaticamente ele lembra da história do povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto. E foram os piores anos da vida de Israel. Embora eles eram um povo livre, mas eles não chegavam nunca à terra prometida. Então, 40 anos no deserto para o povo de Israel é um momento de dor, de angústia, de sofrimento. Diz então a história que Jesus passa 40 dias no deserto. E ali, ele é alimentado, ele vive com animais selvagens e é alimentado por anjos. Quem são esses animais selvagens? O ser humano. O ser humano afastou tamanhamente de Deus, na sua liberdade, que se tornou um animal selvagem. Quando Adão e Eva pecaram e saíram do paraíso, olha as consequências de ouvir a voz do diabo. Tiveram 2 filhos, um matou o outro por inveja, tiveram um terceiro e tentaram ali viver a sua própria história, a sua própria vida. Desde então a tragédia humana passa a existir no mundo e no ser humano. Mas Deus nunca desistiu de nós. E aí é o bonito de Deus, gente. Eu já teria jogado fogo, queimado, desistido de todo mundo. Mas Deus não. Deus não desiste. E mesmo que o homem escolha outro caminho, Ele faz questão de manifestar ao homem, mostrando o caminho a seguir. Uma dessas intervenções divinas é o que vimos na primeira leitura, é a conclusão do dilúvio. E abra um parênteses. O dilúvio está no capítulo Gênesis, no capítulo 9, um pouquinho antes, 7, 8, 9, Gênesis, temos o dilúvio. Só que o capítulo 1 de Gênesis ao 11, todos os teólogos são unânimes em dizer e afirmar que são capítulos que não devemos lê-los de forma histórica. É uma metáfora, é algo a dizer.
estou dizendo isso porque vocês estão vendo aí a novela do Gênesis, né? Eu não sei, eu não assisto. E aí podemos confundir as coisas. O livro 1 ao 11 são metáforas, são formas de querer explicar alguma coisa. Fecha parênteses. No tempo de Noé, o ser humano havia se tornado tão selvagem, que Deus resolve então recriar o ser humano, por amor. Ele então suscita um homem, e esse homem Noé vai dizendo: ei gente, vamos entrar na arca, vamos construir alguma coisa, vamos mudar esse mundo, vamos mudar. Ninguém acredita, ninguém quer. Gente, vamos lá, é possível mudar esse mundo todo. Ao final das contas, só 8 entraram na arca. Pode ser um número simbólico? Pode. Só os animais e 8 seres humanos. Os animais selvagens, que são os seres humanos longe de Deus, morreram. Não foi Deus que matou aquele povo. Foi aquele povo que escolheu um caminho sem Deus. E caminhar sem Deus leva à morte eterna. Não tem jeito. Ah, então só tenho vida em Deus? Só. Ah, então eu sou preso? Não. Só Ele, só a palavra dEle tem poder de transformar a nossa existência. Não tem jeito. Ele fez assim, gente. Vai brigar com Ele depois. Mas o que Ele nos fez realmente é o melhor. Somente Ele. Então não foi Ele que matou. Foi as pessoas que escolheram o caminho errado. Diz São Pedro, a leitura para nós hoje, olha que interessante. Nós, passados milênios aí, estamos aqui. Diz São Pedro sobre a arca de Noé. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência. Vamos lá então. Pelo batismo, aqui nós temos, Jesus não desiste do ser humano. Ele entra, encarna, vem para... O ser humano vai se perdendo, ele vem até a terra, porque o ser humano é tentado para ir por outro caminho. Ele entra, ele fala do reino, ele fala do caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e deixa-se presente pelo batismo. E nós, ao sermos batizados, somos lavados da culpa, passar a habitar em nós o Espírito que vai guerrear dentro de nós. Mas o batismo não nos lava da imundície. Ou seja, mesmo sendo batizados, existe dentro de nós uma força, não que me leva a cantar, mas uma força que me leva a pecar. Falo para vocês sempre sobre isso. Agostinho chama isso de concupiscência. É uma força que dá na natureza humana, desde Adão e Eva, penetra na natureza humana, atingiu a nossa natureza. É uma força que me leva a pecar. São Paulo fala isso. Deixe de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Meu Deus, eu sei o que é certo, mas não faço. Eu faço errado. Por que eu sou uma anta desse jeito? São Paulo, na interpretação mineira do texto bíblico. Por que eu sou assim? Porque essa nossa natureza pecaminosa, que somos tentados pelo ser espiritual do diabo, ou pela própria nossa natureza, nossos instintos. Por isso, no deserto da nossa existência, nós temos que vencer a voz de Satanás. Eu posso seguir a voz de Satanás? Posso, mas vou ficar pesado, enfadonho, triste. Não tem jeito, só a voz de Deus tem o poder de nos tornar plenos. Nessa vida de tentação, eu tenho que então suplicar pelo batismo a graça do Espírito para que eu possa vencer e não viver mais como selvagem. É interessante como o ser humano está se tornando cada vez mais primário, primata, selvagem, instintivo, não tem controle das suas ações, não tem controle dos seus instintos. É o ser humano que escolhe o caminho do diabo. Mas por que é tão difícil o caminho de Deus? Não sei. Ele mesmo disse que a porta
caminho da salvação é estreita, larga é a porta que leva à perdição. Por que que nós lutamos tanto e preferimos muito mais facilmente o caminho do diabo do que o caminho divino? Não sei, talvez seja mais sedutor. Mas Jesus nos ensina a enfrentar as tentações e a suportá-las. E eu caminho para o fim. O evangelho de hoje, São Marcos, a versão de Marcos, ele não conta como Jesus viveu as tentações e foi tentado, e como suportou. A versão de Mateus e de Lucas narra como foi a tentação de Jesus. E mesmo não tendo aqui, eu vou rapidamente resumi-las, para que a gente possa entender o papel de Satanás, o papel de Deus e o nosso papel. Jesus foi tentado 3 vezes. 3 é simbólico, para dizer que na vida de Jesus nessa terra, ele é tentado. Assim como cada um de nós também é tentado. Primeira tentação do diabo, ele tenta Jesus para se bastar com o mundo terreno, com a matéria. Transforma essa pedra em pão. A primeira tentação do diabo em nós é fazer com que nós nos fixemos simplesmente e vivamos somente para o terreno. É o prazer pelo prazer, é a comida, é a vestimenta, é a compra, é a vaidade, tudo que você pensar de terreno. O diabo vai nos tentar nisso. Faça disso a sua vida, este é seu alimento. Olha, eu digo, boa parte das pessoas caem nisso e vivem para isto. Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, sim, a matéria, Jesus não nega a matéria. O prazer, o instinto, tudo isso é importante, mas não só disso. Eu tenho que viver também da palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação do diabo, a Cristo em nós, ele vai fazer de tudo para você cortar o seu vínculo com o sobrenatural, com o divino. Ele vai questionar a sua fé do início ao fim. Ele vai minar. E quando eu falo ele, às vezes é dentro de você mesmo. Aparece um sofrimento, um sentimento, alguma coisa. Ele vai questionando: cadê seu Deus? Onde é que ele está? E detalhe, ele às vezes, muitas vezes, usa a nossa linguagem bíblica. Ele infiltra dentro da nossa religiosidade e começa a nos dividir. E usando próprios termos bíblicos, teológicos, canônicos, eclesiológicos, ele vai querer então suscitar em nós uma divisão, a ponto de poder cortar a sua credibilidade com Deus. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. Não queira provar a existência dele, colocando em situações complicadas. Não faça isso. Terceira tentação do diabo, ele vai fazer de tudo também para que nós nos guerreemos e façamos uns dos outros poderosos. Vou pegar uma analogia, gente. Pega lá a analogia do sistema, do estilo do programa do Big Brother. O que ele faz? Ele coloca pessoas, coloca disputa entre pessoas, semeia discórdia entre essas pessoas, para que possa gerar dúvidas e conflitos, desconfianças, para que alguém possa depois ali tentar pisar na cabeça do outro e ser o poderoso. Esta filosofia é a filosofia diabólica, que ela vai semear em nós disputas, poderes. Uma coisa é um jogo, outra coisa é a realidade. Vai ajudar poderes para que eu possa pisar cada vez mais uns em cima dos outros. Diz o diabo: se você me adorar, eu te darei tudo isso daqui para vocês. Jesus responde ao diabo: adorarás somente ao Senhor teu Deus. O diabo vai querer acabar com o mundo, somente o mundo físico, quer que eu viva para o mundo físico, acabe com o mundo espiritual e que eu, aqui nessa terra, pise uns nos outros.
Para enfrentar o diabo, o que devo fazer? Jejuar, que eu me abstenho da matéria, orar, porque eu confio em Deus, e ser caridoso, porque o outro não é objeto, o outro é um ser humano, como eu. Não tem outra ferramenta. Quer escolher o caminho do Senhor? Aprenda a jejuar, aprenda a orar mais e seja caridoso. Porque hoje pode parecer que não está acontecendo nada, fez nem cosquinha. Uma hora vai ter um peso e vai a cobrança vai vir. E você não vai ter condições. A voz, Noé, vai aparecer: ei gente, entra, diz Jesus. Gente, o reino de Deus está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho. Ah, que nada. Noé chamando, entra na barca, que nada. Ei, converta, crede no Evangelho. Ah, que nada, eu creio o que eu quero, faço o que eu quero, a vida é minha, sim. Entra no Evangelho, creia, acredite. Eu tenho a minha crença, eu tenho o meu jeito, o meu modo. E assim, aos poucos, quando a inundação vier, Vila Velha vai, depois de 6 horas de chuva, já se perdeu, toda ela, não vai esperar nem um dia. Quando a inundação vier, não vai se salvar. Não vai. E aqueles que pensam que a vida se esgota aqui, o diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso, a vida não se esgota aqui. Todo mundo há de ressuscitar, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Os que fazem do seu paraíso aqui na terra, cuidado, cuidado, não pense, o diabo é sorrateiro e vai querer nos enganar desse jeito. Por isso, nos alimentemos de Deus, busquemos aquilo que Ele nos oferece, os caminhos de Deus. Só que, como Deus é tão bom, nós somos livres. Você que é pai, que é mãe, quando vê um filho se perdendo, você intervém imediatamente, não é? Deus respeita. Ele intervém, Ele manda alguém, fala. Ele não desiste, mas Ele em momento algum toma a decisão por nós. Porque Ele respeita aquilo que é mais sagrado para nós, o meu querer. Embora Deus seja todo poderoso, o limite de Deus é a minha vontade. Cuidado com Satanás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso,